Graças a Deus, meus amados irmãos, um bom dia para vocês. Agora são por volta de umas 4 da manhã. Deixa eu colocar um fundinho musical aqui para o nosso vídeo. Bem, como todos sabem, meu nome é Pastor Patrick Vieira. Nós congregamos aqui na Igreja Comunidade Evangélica Renovar, na Rua Velha, Vila Bela Vista, no Rio das Pedras, número 1, Rio de Janeiro. Nosso pastor presidente é o pastor João Roberto e a nossa pastora dirigente é a pastora Rayane. Meu nome é pastor Patrick, como eu falei, e nós estamos fazendo uma sequência de vídeos tratando do livro de Números. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 15. Quero lembrar aos irmãos que esses estudos que nós estamos fazendo através dos vídeos do YouTube são estudos muito superficiais, apenas para que eles sejam um aperitivo para que você tenha a vontade, o intuito, o desejo de buscar se aprofundar mais no estudo da Palavra do Senhor deste livro em questão. E eu já te convido, a entrar em contato conosco por mensagens, pode ser mensagens aí mesmo pelo YouTube ou pelo Facebook ou pelo WhatsApp, que é DDD 21 97913 3707, porque através das mensagens nós poderíamos tratar mais aprofundadamente sobre cada assunto. E aí o vídeo não fica tão extenso, não fica tão cansativo. Justamente para os vídeos não ficarem cansativos, nós falamos bem superficialmente, só para te dar o desejo de estudar mais aprofundadamente, tá bom? Bem, antes de nós lermos os primeiros versículos do capítulo de número 15, eu quero convidar você a orar um pouquinho comigo, para agradecermos a Deus tudo que Ele já tem feito por nós e tudo que Ele ainda há de fazer. Vamos orar? Senhor, meu Pai, queremos agradecer ao Senhor, ó Pai, e engrandecer o Teu nome, ó Deus, por tudo quanto nos tens feito, por todo o alimento, por toda a saúde, por toda a família, por todo o livramento, Senhor, alguns que nós venhamos a saber e outros que nós nem sequer tomamos nota, mas o Senhor tem nos libertado, tem nos livrado e tem nos dado vida, Pai. Te agradecemos porque mediante ao sacrifício de Teu Filho Jesus e ao Teu sacrifício, Senhor, hoje nós podemos ser chamados de filhos do Pai. E te agradecemos por isso, porque sabemos que o Teu amor está sendo depositado todos os dias sobre nossas vidas. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que mediante ao Teu amor e as Tuas promessas, Tu possas, Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoar a nossa nação, o nosso bairro, o nosso povo, abençoar também as nações vizinhas, Senhor, para que, Senhor, meu Deus, nesse momento de dificuldade, possamos sentir o Teu amor e a Tua presença sobre nós. Pedimos, Senhor, meu Pai, para que cada estudo que fazemos, Tu possas nos abençoar e nos ungir e abrir as nossas mentes e os nossos corações, para que possamos compreender, aprender e nos aprofundar mais na Tua Palavra. Toma, Senhor, meu Deus, meu Pai, cada vídeo, cada pessoa que está conosco. Toma os nossos irmãos em Cristo na nossa congregação e os nossos demais irmãos em congregações irmãs, que possamos todos nós estarmos guardados debaixo das Tuas asas. Pai, é em nome do Teu Filho Jesus, Senhor, que nós Te agradecemos por tudo quanto nos tens feito e já Te damos graças, Senhor, por tudo quanto ainda há de fazer por nós, que as Tuas promessas se cumpram em nossas vidas, assim como Teu Filho Jesus nos prometeu. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o capítulo de número 15 do livro de Números, ele vem trazer mais uma vez a memória do povo, as leis que lá atrás o Senhor já havia dado ao próprio povo através de Moisés. Isso nos mostra que continuamente nós temos que estar lendo, estudando, pesquisando e nos aprofundando na palavra do Senhor. Porque quando nós nos afastamos, nem que por um pouco, nem que por um dia, quando nós deixamos de ler, deixamos de orar, nós percebemos que vamos nos enfraquecendo. E às vezes é muito mais difícil retornar para o Pai, retornar para os dias de oração, retornar para as reuniões entre os amigos, do que era difícil no início. É sempre mais difícil retornar. Então, que possamos estar continuamente orando, estudando, pesquisando, para que não precisemos juntar forças depois para retornar a uma posição que Deus jamais desejou que nós saiamos. A vontade do Senhor é que estejamos sempre diante da Sua presença, diante do Seu amor. Para isso, precisamos estudar sempre a Sua palavra. Bem,
Aqueles que estão nos acompanhando percebem que no capítulo de número 13, 14, foram tratados sobre assuntos muito fortes, né? Assuntos muito, muito fortes, muito pesados. E é necessário agora, no capítulo de número 15, que Deus venha trazer de novo as leis na mente das pessoas, venha trazer de novo, criar uma imagem na mente do povo, para que o povo possa entender e compreender tanto o amor, quanto o poder, quanto a justiça de Deus perante toda a humanidade. E que o povo possa voltar a temê-lo, a respeitá-lo e a amá-lo pelo que ele já tinha feito em tempos atrás para libertar esse povo. No versículo de número 1 do capítulo 15, a palavra do Senhor diz assim: Depois falou o Senhor a Moisés dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrares na terra das vossas habitações, que eu vos hei de dar. Bem, aqui no versículo 1 e no versículo 2, nós já vemos que o Senhor ele vem confirmar a sua promessa. Ele está dizendo que quando entrares, não é se entrar, é quando entrar. Então tudo que o povo precisava fazer é ter a fé de seguir em frente e respeitar aquilo que o Senhor estava falando com o povo. E ele continua no versículo 3 dizendo: E ao Senhor fizeres ofertas queimadas, holocaustos ou sacrifícios, para lhes cumprir um voto, ou em oferta voluntária, ou nas vossas solenidades, para o Senhor fazer um cheiro suave de ovelhas ou vacas. Então, aquele que oferecer a sua oferta ao Senhor por oferta de manjares, oferecerá uma 10ª flor de farinha misturada com a 4ª parte de um hin de azeite. Bem, vamos parar aqui no versículo 4. Aqui o Senhor vem falando para que quando aquele povo entrar, ainda assim eles estariam cometendo pecados dentro da terra prometida. Isso nos mostra que quando nós entramos na igreja não nos torna santos, e sim santificados em Cristo. Porque a chance de nós cometermos pecados novamente é muito grande. Mas a Bíblia nos ensina a nós não vivermos na prática do pecado. E ela nos ensina aqui, para as pessoas que estavam na velha aliança, ela vai nos ensinar que o Senhor, ele então vai aceitar sacrifícios para que então o povo venha a receber o perdão daquele pecado cometido. Mas muitos hoje em dia utilizam isso para tentar barganhar com Deus. Eu vou fazer uma promessa ao Senhor para que eu alcance isso ou aquilo. Eu vou fazer uma promessa com o Senhor, um sacrifício para o Senhor para que eu alcance isso ou aquilo. E a palavra do Senhor nos diz claramente, em diversos textos, que há promessas, sacrifícios, holocaustos que o Senhor não recebe, porque é justamente essa ideia que está no coração da pessoa que está ofertando, uma ideia de troca. E na verdade não. Tudo que nós recebemos do Pai é pela graça do Senhor, pela sua misericórdia. Então, antes na aliança, nós tínhamos o eu devo ofertar, eu devo sacrificar. Porém, quando Jesus veio e cumpriu tudo o que cumpriu, podemos ver no livro de Coríntios, nós hoje em dia não ofertamos ou sacrificamos algo ao Senhor pelo eu devo, e sim pelo eu posso. Agora, por ser grato, por ser filho, eu oferto. Por ser grato, por ser filho, eu sacrifico. Por ser grato, por ser filho, eu me coloco à disposição do Pai em sua obra. E não porque eu devo, né? Mas o povo da velha aliança era pelo seu dever. Eles deviam fazer essas coisas para que então fossem perdoados seus pecados e aceitam as suas promessas. E ele vai ensinar o povo como deve fazer isso, né? Para que o povo então não venha a morrer em sacrificar algo errôneo a Deus, como aconteceu com os filhos de Arão. Os dois primeiros filhos, os dois filhos mais velhos de Arão, morreram no deserto por sacrificarem fogo estranho ao Senhor. No versículo 5 ele diz: E de vinho para a libação preparareis a 4ª parte, e de um hin, a 4ª parte de um hin, para o holocausto ou para sacrifício, para o cordeiro.
E para cada carneiro prepararás uma oferta de manjares de 2/10 de flor de farinha. Misturarás com a terça parte de um hin de azeite, e de vinho para a libação oferecerás a terça parte de um hin ao Senhor, em cheiro suave. Esta palavra em cheiro suave vai aparecer ao decorrer de todo esse capítulo, mostrando quais são os tipos de ofertas, de holocaustos, de sacrifícios que agradam a Deus. Então, todo aquele sacrifício, oferta, holocausto que não se enquadra nesse capítulo, você já pode entender que não agrada ao Senhor. Ele diz no versículo 8: E quando preparares novilho para holocaustos ou sacrifício, para cumprir um voto, o voto seria as promessas que fazemos hoje, né? Ou um sacrifício pacífico ao Senhor, com o novilho oferecereis uma oferta de manjares de 3/10 de flor de farinha, misturada com a metade de um hin de azeite. E de vinho para a libação oferecerás a metade de um hin, oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Assim se fará com cada boi, ou com cada carneiro, ou com gado miúdo, dos cordeiros das cabras, segundo o número que ofereceres, assim o fareis, com cada um segundo o número deles. Bem, aqui no versículo 12, ele vem tratar de um assunto muito delicado, porque antes, na antiguidade, as pessoas tinham o costume de sacrificar os seus filhos. Alguns matavam seus filhos primogênitos, oferecendo a deuses daquela época. E o Senhor aqui, assim como ele já fez com Abraão lá atrás, mostrando para Abraão que o animal poderia então purificar o pecado do povo pelo aquele momento, pelo aquele tempo, pelo aquele ano, quando ele pede para que Abraão ofereça a vida de Isaac, ele já começa ali a mostrar uma nova forma de o homem se aproximar de Deus através do holocausto. O que acontece? Deus fala para Abraão, sacrifica o seu filho, e Abraão então vai sacrificá-lo. E aí Deus então rejeita esse sacrifício e mostra para Abraão uma opção de colocar então um animal no lugar de seu filho, e Deus então recebe aquele sacrifício. Isso nos mostra que Deus ele rejeita o sacrifício humano. Ele abomina sacrifício humano, que um homem, que um pai, uma mãe sacrifique, mate o seu filho para alcançar alguma coisa. Isso é algo que Deus abomina. E aqui o Senhor mostra-nos as possibilidades que nós temos para colocarmos os animais no sacrifício, para sacrificarmos animais ao invés de sacrificarmos pessoas, né? Muitos ainda têm a ideia de que o autossacrifício, se chicotear, se cortar, né? Como muitos faziam nos conventos católicos antigamente, seja algo que agrada ao Senhor. Porém, a Bíblia nos mostra que não, que Deus não se agrada desse tipo de sacrifício, né? Mas Ele nos dá, então, uma diretriz de como sacrificar, de como ofertar a Ele. No versículo 13 diz assim: todo o natural assim fará estas coisas, oferecendo oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Quando também peregrinar convosco algum estrangeiro, ou que estiver no meio de vós, nas vossas gerações, ele oferecer uma oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, como vós fizerdes, assim fará ele. Isso já nos mostra que o Senhor, nosso Deus, ele nunca teve a intenção de separar os povos, né? Nós vemos muito isso acontecendo. As igrejas, entre aspas, fulana, tem cultos fechados, não visita, não gosta de visitar, não permite que seus membros visitem. A igreja ciclana faz a mesma coisa. E até em retiros, às vezes, nós vemos um grupo separadinho, outro separadinho. Deus ele não se agrada disso. Ele diz, quão bom, quão suave é que os irmãos fiquem em união. A vontade de Deus é que estejamos unidos, sempre compartilhando experiências, testemunhos, amor. Aqui o Senhor está dizendo, olha, quando estiver um estrangeiro, ou seja, um ímpio, né? Seria na visão do judeu um ímpio. Quando tiver uma pessoa estrangeira no meio de vocês e esta pessoa desejar participar das minhas festas, desejar participar das minhas leis, que ela participe, que ela seja acolhida por vocês, que ela tenha os mesmos direitos que vocês têm e automaticamente as mesmas obrigações. Bem, no versículo 14 diz assim:
Quando também peregrinar convosco algum estrangeiro ou que estiver no meio de vós em vossas gerações, e ele oferecer uma oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, como vós fizerdes, assim fará ele. Um mesmo estatuto haja para vós, ó congregação, e para o estrangeiro que entre vós peregrinar por estatuto perpétuo nas vossas gerações como vós. Assim será o peregrino perante o Senhor. Ou seja, como vós, assim será o peregrino perante o Senhor. Ou seja, todas as nações, aqueles que quiserem servir ao Senhor, seguir os seus caminhos, será aceito pelo Senhor. E isso é por gerações perpétuas. Deus já deixou isso declarado bem no início, quando ele estava separando o povo. Que qualquer homem ou mulher ou criança que quiser seguir a Jesus será recebido por ele, será bem recebido por ele, será bem recebido por Deus, porque Deus se agrada daqueles que querem fazer a sua vontade. Este vídeo, para não ficar muito longo, vamos dividir em duas partes, tá, irmãos? Parte 1 e parte 2. Tentaremos ir até o versículo de número 19, né, a parte 1. E da parte 2 nós continuaremos do versículo 20 em diante, tá? Amanhã. No versículo de número 17 diz assim: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrares na terra em que vos hei de meter. Mais uma vez a palavra do Senhor vem dizendo: olha, quando vocês entrarem na terra, não por conquista própria, mas porque eu vos colocarei lá. Se eu prometi, eu cumprirei. Se eu falei que vou fazer algo em suas vidas, eu farei. Se eu falei que vou abençoá-los, eu abençoarei. Se eu falei que vou libertá-los, assim como já vos libertei do Egito, eu vos libertarei. Basta que vocês, ao invés de se rebelarem, de olharem para as dificuldades, de regredirem, que vocês sigam em frente, prossigam confiando em mim, e eu farei com que vocês herdem tudo aquilo que eu prometi. Quando Deus promete, Ele cumpre a sua promessa. No versículo de número 19 diz assim: Acontecerá que, quando comerdes do pão da terra, então oferecereis ao Senhor ofertas alçadas. O que é oferta alçada? É as primícias. Quando você comer, quando você for recolher o fruto do seu trabalho, daquilo que a terra te deu, você pega a sua primeira farinha, seu primeiro azeite, e você então oferece o primeiro pão feito com aquilo para o Senhor. Essa era aquela lei. Era a lei que você deveria pegar de todo o pão, de todo o trigo que você recebesse durante todo o seu trabalho, você ofereceria ao Senhor. E isso era no momento da lei. Por isso que eu vou parar no versículo 19. Porque na velha lei era dever, era uma obrigação. Você devia fazer estas coisas para que o Senhor não trouxesse sobre você a sua ira, a sua fúria, por você não respeitar a sua palavra. Porém, hoje em dia, nós não vivemos na lei, na aliança da obrigação, na aliança da lei. Hoje nós vivemos na aliança da graça, ou seja, hoje nós ofertamos, nós dizimamos, nós oferecemos horas da nossa vida para fazer o serviço de Cristo na igreja, nos evangelismos, porque nós podemos, porque somos gratos. Nós fazemos isso porque somos gratos a Deus e não porque temos uma obrigação de fazê-lo, né? Agora, quando nós fazemos algo ao Senhor, seja dízimo, seja oferta, seja evangelismo, seja qualquer coisa, com a mentalidade de que só estamos fazendo porque somos obrigados, a própria palavra do Senhor diz que Ele não recebe isso, Ele não recebe esse sacrifício, Ele não recebe, o cheiro não sobe até o trono de Deus, porque o nosso coração está baseado na lei da obrigação. Eu preciso fazer. Hoje nós não recebemos nada por mérito. Nós não vivemos na meritocracia, e sim pela graça. Por isso hoje nós fazemos qualquer coisa para o Senhor no quesito de gratidão. Eu faço porque sou grato a Deus pelo que Ele já fez por mim. Eu faço porque sou grato a Deus pela libertação que Ele me deu, pela saúde que Ele me deu, pela família que Ele me deu. Por isso, então, eu faço algo ao Senhor. Eu dizimo, eu oferto, eu trabalho na sua obra, porque eu sou grato e não porque eu devo. Essa tem que ser a mentalidade que nós temos que trazer hoje. Essa é uma mentalidade que nós temos que carregar conosco hoje. Bem, nós chegamos ao versículo de número 19. O versículo de número 20 em diante continuará falando sobre esse assunto. Porém, para que o nosso vídeo não fique tão extenso, tão cansativo, eu vou fechando por aqui e amanhã gravarei a segunda parte do capítulo de número 15.
já convido você a estar conosco, com o nosso pastor João Roberto, com a nossa pastora Rayane, com os nossos irmãos aqui em nossa congregação. Igreja Comunidade Evangélica Renovar, Vila Bela Vista, número 1, Rua Velha, Vila Bela Vista, número 1, Rio das Pedras, Rio de Janeiro. Você é nosso convidado para estar conosco. Numa quarta-feira, às 20 horas, no domingo, às 19 horas, e na Escola Bíblica Dominical, segunda, às 20 horas. Que Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Patrick Vieira e ajude-nos a divulgar esses vídeos. Se você gostou, clique em curtir, em compartilhar, comente e se aprofunde no estudo da palavra, porque será bom para você, para a nossa nação, para a nossa vida, para a nossa família e será bom para o reino do Senhor. Que Deus abençoe a você, em nome de Jesus.